Ele não voltou para provar que ainda é o mesmo. Ele voltou para mostrar que pode ser diferente. Santos, 6-0, Velo Clube. Segundo tempo. Neymar em campo após cirurgia no joelho, com recuperação monitorada pelo departamento médico do clube. Criou chances, distribuiu o jogo, recuperou bola que originou gol. Técnica intacta, ritmo ainda em evolução. A imprensa espanhola classificou como retorno sob tensão. Veículos internacionais falaram em corrida contra o tempo para a Copa de 2026. Mas há algo que quase ninguém está discutindo. Não foi a arrancada que chamou a atenção, foi a leitura. Foi a maneira como ele organizou, como desacelerou o jogo para decidir melhor. E isso muda completamente a pergunta que precisa ser feita. Com a convocação se aproximando e Ancelotti já tendo deixado claro que o critério é condição física, a dúvida deixa de ser apenas se ele corre como antes. A dúvida é outra. E se o Neymar, que voltou, não for o velocista de 2015, mas o estrategista de 2026? Neymar voltou aos gramados após cirurgia no joelho, com recuperação acompanhada de perto pelo departamento médico do Santos. Não começou como titular. Tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips OneBlade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Entrou no início do segundo tempo, num cenário que já estava favorável. O placar terminou 6-0 contra o Velo Clube, mas o resultado é apenas a superfície da história. Em campo, criou chances claras, deu passes verticais que quebraram linhas e participou da jogada que originou um dos gols. Não houve nova lesão, houve controle, houve leitura. A imprensa espanhola descreveu como um retorno sob tensão após uma entrada dura sofrida, reforçando que cada movimento ainda é observado com lupa. A convocação da Copa se aproxima. Ancelotti já deixou claro. O critério é estar fisicamente bem. O tempo é curto, cada minuto pesa. Mas há um detalhe que muda o eixo da análise. Ele não tentou ser o Neymar de antes. E se isso for exatamente o que torna esse retorno mais perigoso do que parece? O que realmente chamou atenção não foi a arrancada, foi o tempo de bola. Neymar recebeu de costas, girou, clareou jogadas, acelerou quando precisava e desacelerou quando o jogo pedia controle. Criou pelo menos 2 chances claras, distribuiu passes verticais e participou ativamente da construção ofensiva. Isso não é improviso, é leitura. E há um ponto concreto aqui. A seleção brasileira atual não conta com um armador clássico que centralize e organize com essa naturalidade. Rafinha entrega intensidade e profundidade. Rodrigo é mobilidade e versatilidade. Paquetá alterna funções. Mas a figura do camisa 10 tradicional, que pensa o jogo entre linhas, é rara. Neymar mostrou exatamente isso. Talvez o debate esteja mal direcionado. A pergunta não é se ele acelera como antes. É se ele oferece algo que nenhum outro oferece hoje. E se essa mudança não for limitação, mas adaptação estratégica para prolongar relevância em alto nível, 2026 pode ser a última Copa de Neymar. Isso não é drama, é matemática de carreira. Aos 34 anos, no próximo ciclo, cada mundial pesa diferente. Mas o que ficou evidente nesse retorno é que talvez essa história não esteja caminhando para uma despedida melancólica, e sim para uma reinvenção. Grandes nomes do futebol mudaram de função no fim da trajetória. Menos explosão, mais leitura, menos arrancada, mais controle. Neymar segue como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Segue enxergando espaços que poucos enxergam. O critério físico foi deixado claro por Ancelotti. A avaliação é objetiva. Mas a decisão final pode não girar apenas em torno de velocidade. Pode girar em torno de influência no jogo.
E se o papel dele em 2026 não for o de protagonista físico, mas de estrategista que reorganiza a equipe nos momentos decisivos? Será que essa transformação pode pesar mais do que qualquer dúvida sobre explosão? Talvez o que aconteceu naquele 6-0 não tenha sido apenas um retorno após cirurgia. Talvez tenha sido um aviso. Neymar não voltou tentando reproduzir o jogador que encantava pela arrancada. Voltou distribuindo, organizando, enxergando o jogo de frente para todos. Criou chances, participou de jogadas decisivas e mostrou que a técnica permanece intacta. A explosão ainda está em evolução, fato visível. Mas a leitura, essa está mais refinada do que nunca. Aos 32 anos, maior artilheiro da história da seleção brasileira, ele entra em um momento da carreira em que inteligência pode pesar tanto quanto velocidade. Se estiver fisicamente apto, como exige o critério público da comissão técnica, a decisão deixa de ser emocional e passa a ser estratégica. Talvez o retorno não seja sobre recuperar o passado. Talvez seja sobre redefinir o papel no presente. E se o que se viu no Santos não foi nostalgia, mas a prévia de um novo capítulo na seleção? O que aconteceu naquele retorno não foi apenas um capítulo isolado. Foi um sinal. Neymar mostrou técnica, visão e influência no jogo. Mostrou também que ainda está em processo físico. A decisão sobre a Copa vai exigir critério, equilíbrio e leitura estratégica. Mas a pergunta agora é outra. O futebol brasileiro está preparado para enxergar essa transformação? Porque talvez a discussão não seja mais sobre velocidade. Seja sobre inteligência, função e impacto real dentro de campo. Antes de encerrar, vale destacar alguns comentários do vídeo anterior que enriqueceram muito o debate. Edu4674445 trouxe uma visão direta ao dizer que acredita que Neymar pode não ir para a Copa. E esse tipo de posicionamento ajuda a ampliar a análise, porque mostra que a discussão está aberta e longe de ser consenso. Isaac Santos Moentes 07 fez uma provocação interessante ao imaginar um cenário futuro sem a convocação. E isso revela como a decisão realmente mexe com o torcedor. Pedro Garrido também apontou a leitura estratégica da comissão técnica, lembrando que nenhuma decisão nesse nível é tomada por impulso. Esse é o tipo de participação que fortalece o canal. Opiniões diferentes, argumentos claros, respeito ao debate. A todos que comentaram, mesmo os que não foram citados até o fechamento desta edição, fica o reconhecimento. Cada comentário ajuda a construir a próxima análise. O espaço está aberto para quem quiser discutir futebol com profundidade e respeito. E agora a pergunta continua viva. Qual seria a decisão mais estratégica para a seleção neste momento? E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Agora é a sua vez. Você acredita que o Neymar que voltou pode ser ainda mais decisivo como estrategista? Ou acha que a seleção precisa de outro perfil? Escreve aqui nos comentários. Qual papel ele deveria ter na Copa de 2026?